Muito bem, mais um vídeo para o nosso canal. Espero que você se encontre bem, que seja tudo certo aí com sua vida. Vá fazendo aqueles favores que eu sempre peço. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para receber as novidades. Também te convido a conhecer o meu trabalho pelo Instagram. Lá eu tenho duas contas. A Canal Rodrigo Historiador, que divulga aqui os vídeos do canal no YouTube, e a conta Memearquia, uma página de memes. É um outro projeto voltado para o humor. Todos os dias temos memes lá sobre educação, sobre história, sobre CLT. Você pode seguir por lá também se você quiser rir um pouquinho. Também te convido a conhecer o meu trabalho na plataforma academia.edu. É uma plataforma de livros na internet. Você vai digitar no teu buscador Rodrigo da Silva Goulart, academia.edu, e você vai ser direcionado para o meu perfil. Lá estão todos os meus livros para download gratuito, livre para você conhecer o meu trabalho também como escritor. Beleza? Então, caindo no vídeo de hoje, a doutrina cristã mais perversa. Qual seria, então, a doutrina cristã mais perversa? Antes da gente falar da doutrina, é importante dizer que cristianismo no singular não é muito correto. Na verdade, nós temos cristianismos no plural. Então tem o cristianismo católico, que é a maioria, temos o cristianismo protestante, temos o cristianismo copta, o cristianismo etíope, outras linhas mais, e voltando para o protestantismo, você tem as linhas do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo, aos evangélicos, que é a turma do pentecostalismo. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre pentecostalismo, você pode procurar, posso deixar na descrição também. Então, nós temos uma pluralidade de manifestações cristãs. E essas igrejas cristãs têm doutrinas que nem sempre se repetem na outra. Você pegar, por exemplo, a doutrina calvinista da predestinação, que para mim é uma grande, não é a mais perversa, mas para mim é uma doutrina perversa, né? Deu um negocinho de pouca energia aqui, por isso que eu cliquei. Então, é uma doutrina para mim perversa, porque ela diz que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu quem vai para o céu e escolheu quem vai para o inferno. Então, para mim, não precisa nem de explicação para entender que essa é uma doutrina aí bizarra, perversa, né? Deus carimba as almas que vão para o céu e carimba as almas que vão para o inferno. Mas não é a doutrina mais perversa. Eu vou falar aqui de uma doutrina que ela é comum a todas as igrejas cristãs e ela é a mãe, na verdade, de todas as doutrinas. Todas as doutrinas, na verdade, derivam dela. Qual seria essa doutrina? A doutrina do pecado original. Então, o que diz essa doutrina? Que lá no início dos tempos, Deus cria o universo, Deus cria Adão e Eva, Deus cria os primeiros humanos, e esses primeiros humanos, para esses primeiros humanos, Deus diz: olha, vocês estão num jardim, que tudo é perfeito, que eu plantei, e vocês podem comer de tudo que tem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que acontece? Aparece uma serpente naquele jardim, né, que depois é identificado com Satanás, e essa serpente convence Adão e Eva a comerem do fruto. Eles comem do fruto proibido e eles caem em pecado. Deus diz: no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Aí os cristãos interpretam que é uma morte física que viria depois, a morte espiritual e também a morte eterna, a condenação eterna. E segundo pensadores cristãos como o apóstolo Paulo, todos os humanos que vieram depois de Adão e Eva, filhos de Adão e Eva, eles herdam essa característica do pecado. Então, para o cristianismo, todos os seres humanos nascem pecadores, né? Então, para o cristianismo, nós já nascemos com a mácula do pecado. E qual a salvação para o pecado? Em primeiro lugar, qual é a condenação do pecado? É a morte física, a morte espiritual, que é a separação em relação a Deus, e a morte eterna, quando a alma é jogada num buraco de fogo para ser atormentado por toda a eternidade. E quem livra a humanidade disso, segundo o cristianismo? Aí você vem uma outra doutrina, que é a da salvação, de que Cristo ele se encarna,
morre na cruz pela humanidade, e todos aqueles que acreditam em Jesus vão ser salvos da morte física, porque vão ressuscitar no último dia, aí já é uma outra doutrina, e serão livres da morte espiritual, que estarão em comunhão com Deus, e também serão livres da morte eterna, porque eles vão para o paraíso, aí para o céu, para o lugar de felicidade, o novo Éden, né? Então, meu amigo, se você não acredita em Jesus, segundo o cristianismo, você vai ser jogado num buraco de fogo e ser torturado por toda a eternidade. Então, a doutrina do pecado original, na minha leitura, é uma doutrina que se desfaz do humano, que rebaixa o humano. Então, ela toma características que são meramente humanas, como desejo, como sexo não heterossexual, e coloca isso tudo no pacote do pecado, como frutos do pecado. Então, a Bíblia ela vai sendo escrita e vão sendo agregadas práticas que são chamadas de pecado. E o pecado original, né, o pecado humano original, desse pecado original vem todos os outros pecados. Então, para o cristianismo, o ser humano ele já nasce condenado. Tem até uma tradição católica que diz que as crianças que ainda não são batizadas, elas são pagãs, porque elas ainda não foram lavados ali na água que representa a purificação pelo sangue de Cristo. Então, a doutrina do pecado original, ela transforma o ser humano numa criatura rebaixada, num ser rebaixado, num ser que precisa de salvação, num ser que sozinho, sem a divindade, ele está perdido. E isso se repete em outras religiões, que também colocam que sem o divino, o ser humano ele está perdido. Então, essa doutrina do pecado original, ou da dependência do humano em relação ao divino, coloca o humano como um ser fraco, como um ser falho, e um ser que só vai se redimir se ele tiver acesso a Jesus Cristo. Então, para o cristianismo, todos aqueles que não são cristãos, repito, já disse isso, eles estão condenados e estão perdidos numa vida pecaminosa. E só Cristo pode redimir as pessoas. E então, o cristianismo ele parte da ideia que a natureza humana, essa natureza pós-Adão, é uma natureza suja, pecaminosa, errada, tendente ao erro, e chamando de erro coisas que são, na verdade, naturais, são coisas cotidianas, como desejo, eu já disse, a união sexual não heterossexual. Isso é considerado aí um pecado pela igreja, ou por quase todas as igrejas. Então, para mim é uma doutrina perversa, porque ela diminui o humano. Eu lembro que na minha época de igreja, tinha uma reunião lá, e uma criancinha de 5 anos, ela foi orar. E na sua oração, nessa reunião, essa criancinha fala: Deus, me perdoe, porque eu sou uma pecadora. Então, desde pequenininha, a criança já sendo introjetada, ou nela sendo introjetada, sendo inculcada nessa criança, a ideia de que ela é uma pecadora, que ela está perdida, e só no divino, só em Jesus Cristo, ela poderá ser salva, né? Se você acredita nisso, né, quem sou eu para dizer que você tem que desacreditar? Mas é algo que, para mim, ela é uma doutrina que rebaixa o humano, que transforma o humano como algo sujo, algo errático, e que só se redime se enquadrar nas ordenanças desse Jesus Cristo, né? Que não apenas acreditar em Jesus, mas obedecer a Jesus. Então, seguir uma série de ordenanças que muitas delas demonizam ou transformam em maléficas coisas que são naturais do ser humano, né? Como, por exemplo, a masturbação, que é condenada em diferentes linhas do cristianismo, né? E com adolescentes, crianças que se masturbam sendo consideradas pecaminosas. Então, a ideia do pecado original, ela é a fonte das outras doutrinas cristãs. Por quê? Você só precisa de um salvador para quem está perdido. Então, o pecado original foi aquilo que perdeu a humanidade, né? Então, a humanidade ela tem que ser resgatada por esse sacrifício de Cristo. E para mim, na minha leitura, a única coisa que vai resgatar a humanidade de alguma coisa é a própria humanidade. Então, nós precisamos de resgate, sim. Se nós olharmos para o nosso mundo mergulhado em guerras, mergulhado em conflitos, em fome, doenças, concentração de riqueza, é a própria humanidade
que fazendo uma leitura sobre si e agindo sobre si é que conseguirá redimir para que possamos ter novamente uma sociedade comunitária ou comunitarista, né? E porque nós temos países que são muito cristãos e os problemas sociais ali são tremendos, países africanos e o próprio Estados Unidos, que é um país de grande maioria cristã, mas é um país que tem desigualdades sociais enormes. O Brasil, por exemplo, é um país profundamente católico e evangélico e tem desigualdades sociais, violência, crime, preconceito, que essa aderência a Jesus Cristo não conseguiu resolver. Então, não é o divino, na minha opinião, que vai resgatar a humanidade. É a própria humanidade, uma nova consciência é que resgatará a humanidade, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que eu tenho aqui no canal uma playlist chamada Religião. Se você pode também acessar, vou deixar aqui nos comentários para você ver outros vídeos que se referem também à religião. No mais, fiquem bem e até um próximo encontro. Tchau, tchau!